A madrugada no supermercado Santa Marta era silenciosa, exceto pelo som das caixas sendo arrastadas e empilhadas por Joselma e Alexandre. O turno da noite era monótono, mas carregava um ar estranho, uma sensação de inquietação que ninguém conseguia explicar. As luzes fluorescentes piscavam ocasionalmente, lançando sombras vacilantes nas prateleiras e nos corredores vazios. Josimar estava organizando o setor de bebidas quando sentiu um arrepio subir por sua espinha. Ele parou, segurando uma garrafa de refrigerante, e olhou ao redor. Nada. Apenas o som distante dos colegas trabalhando. Ainda assim, ele sentia que estava sendo observado. Luiz, no setor de laticínios, ouviu um som abafado vindo dos fundos. Algo como um sussurro ou talvez apenas o resfriamento das geladeiras. Ele tentou ignorar, mas então o barulho se intensificou. Um murmúrio contínuo, quase como se alguém estivesse choramingando. Gustavo, você tá aí? Chamou Luiz, aproximando-se cautelosamente da longa fileira de refrigeradores. Nenhuma resposta. Apenas o barulho repetitivo e baixo que parecia vir de trás da última geladeira. No caixa, Elaine revisava os relatórios quando sentiu um calafrio intenso. Olhou para os monitores de segurança e congelou. Na câmera do setor de frios, uma sombra escura passava rapidamente, indo de um corredor a outro. Mas não havia ninguém ali. Joselma, você tá perto do setor de frios? Perguntou pelo rádio. Não, tô no estoque com o Alexandre. Por quê? Antes que Elaine pudesse responder, o rádio chiou e uma voz se intrometeu na frequência. Uma voz baixa, distorcida, como um sussurro rasgado. Eu nunca fui embora? O rádio caiu da mão de Elaine. Josimar e Luiz ouviram também. Um silêncio pesado se instalou, cortado apenas pelo som intermitente do zumbido das lâmpadas. Gustavo apareceu no corredor, o rosto pálido. Quem falou isso? Perguntou ele, a voz tremendo. Eu não sei, respondeu Luiz, olhando para o fundo do supermercado, onde o setor de frios parecia mais escuro do que o normal. Alexandre chegou correndo do estoque, sem fôlego. Tem algo errado? Eu vi um homem entre as prateleiras, mas quando cheguei perto, ele sumiu. Joselma, geralmente cética, cruzou os braços. Devem ser os seguranças do turno anterior pregando uma peça. Não tem segurança aqui à noite, rebateu Elaine. Um barulho estrondoso veio do setor de frios. Todos se viraram ao mesmo tempo. Chega disso, disse Josimar, pegando um carrinho de carga pesada. Se tem alguém aqui, eu vou descobrir agora. Ele empurrou o carrinho com força, batendo contra a última geladeira. O impacto foi forte o suficiente para que a estrutura se deslocasse alguns centímetros. O barulho ecoou pelo supermercado vazio. Então, algo aconteceu. Um estalo seco. Um rangido. E, lentamente, a geladeira deslizou alguns centímetros para frente, revelando uma abertura atrás dela. O cheiro que se esperava de um local fechado há anos não veio. Não havia cheiro de podridão, mas havia um corpo. Os olhos de todos se arregalaram quando a luz fraca iluminou a silhueta de um homem parado ali, os olhos abertos, o rosto congelado no tempo. Seu uniforme, ainda intacto, ostentava um crachá poeirento. Ítalo. Alexandre deu um passo para trás, o coração martelando. Meu Deus! O corpo estava ali, mas não deveria estar. Ele não havia se decomposto. Era como se o tempo não tivesse tocado nele. Foi então que ouviram uma risada baixa, vinda de todos os cantos ao mesmo tempo. E a luz piscou. As lâmpadas tremeluziram freneticamente, lançando flashes de claridade e sombra pelo supermercado. As prateleiras pareciam se mover em meio ao jogo de luz, como se as sombras tivessem ganhado vida. Elaine apertou os olhos, tentando focar em algo fixo, mas sua visão dançava entre a luz e a escuridão. De repente, um som seco veio do rádio de Joselma, seguido por uma voz sibilante. Ele está acordado. O carrinho que Josimar usará para empurrar a geladeira se moveu sozinho, rangendo no piso encerado. Gustavo soltou um grito abafado quando sentiu algo frio tocar sua nuca, como dedos invisíveis roçando sua pele. Ele se virou rapidamente, mas não havia nada ali. Alexandre se aproximou do corpo de Ítalo, a respiração pesada. Algo dentro dele dizia para correr, mas ele não conseguia se mover.
Os olhos de Ítalo pareciam encará-lo, apesar da imobilidade. Foi quando ele percebeu. Os lábios de Ítalo estavam ligeiramente entreabertos, e se mexeram. Me encontrem. A voz surgiu como um sussurro rouco, escapando de uma garganta que não deveria mais emitir som. O pânico tomou conta de todos. Joselma agarrou o braço de Luiz, que tentava se afastar, e Gustavo correu para a saída. Mas a porta automática não abriu. Um estalo ecoou no teto, e as lâmpadas explodiram uma a uma, mergulhando o supermercado em escuridão total. Então, a risada voltou. Mais alta, mais próxima. Algo estava ali com eles. As sombras se alongaram, ganhando formas distorcidas e se contorcendo pelo chão. Os corredores pareciam se estender, tornando-se labirintos impossíveis. Josimar tropeçou para trás quando uma dessas sombras se ergueu à sua frente, tomando uma forma humana, mas sem rosto. Ítalo, o que você quer? Murmurou Elaine, tentando manter a calma. A resposta veio como um sussurro coletivo, ecoando das paredes, dos corredores, dos alto-falantes desligados. Eu nunca saí. De repente, as prateleiras começaram a cair, derrubando produtos pelo chão. Gustavo gritou ao ver algo sair de dentro do corpo de Ítalo, uma névoa escura, densa, que se espalhava como tentáculos pelo ambiente. O supermercado inteiro tremia. Os gritos dos funcionários se misturavam ao ruído das lâmpadas estourando e ao riso cada vez mais insano de Ítalo. Então, em um único instante de silêncio absoluto, a névoa se adensou e avançou para cima deles. A escuridão os engoliu. Na manhã seguinte, quando o gerente chegou para abrir a loja, encontrou tudo no lugar, impecável. Mas algo estava diferente. As câmeras de segurança registraram apenas um único funcionário trabalhando na noite anterior. Ítalo. E, no setor de frios, havia 6 novos uniformes dobrados sobre a prateleira. 6 crachás. 6 novos nomes gravados ao lado do de Ítalo. O supermercado nunca ficava sem funcionários. O relógio marcava 23 horas e 47 quando Kotoutultik trancou a porta da frente da loja de conveniência. O cheiro de café requentado e plástico barato impregnava o ar. Como sempre, o expediente tinha sido monótono, clientes apáticos, compras sem pressa. Mas agora, no silêncio, a loja parecia mudar. Era sempre assim depois que ele apagava algumas luzes e reduzia o zumbido artificial dos refrigeradores. O ambiente assumia uma qualidade diferente, como se algo mais antigo, mais profundo, despertasse sob as lâmpadas fluorescentes vacilantes. Kotoutultik estava ali há pouco mais de um mês, trabalhando no turno da noite. O dono da loja, um homem recluso e de fala arrastada, não mencionara muito sobre a clientela peculiar que aparecia nas madrugadas. Mas Kotoutultik notara os padrões. Algumas pessoas chegavam tarde, hesitantes, olhos arregalados como se esperassem algo além de salgadinhos e bebidas energéticas. E alguns nunca saíam pela porta da frente. Ele tinha visto isso apenas uma vez. Um homem entrou. Foi até os fundos. Sumiu. Nenhuma câmera captou sua saída. Nenhum alarme soou. Mas, na manhã seguinte, um pacote foi deixado no balcão. Um pequeno amuleto de metal enferrujado, frio ao toque. O dono da loja o recolheu sem uma palavra. Agora, sozinho no balcão, Kotoutultik sentia a presença. Não algo visível, mas um peso no ar, uma expectativa sinistra. A seção dos fundos estava trancada como sempre. Ninguém falava sobre ela. Ninguém deveria entrar. Mas, naquela noite, alguém bateu na porta. A batida foi fraca, quase um sussurro contra a madeira. 3 toques espaçados, como se a pessoa do outro lado hesitasse. Kotoutultik sentiu o estômago revirar. Ele sabia que a seção dos fundos estava trancada. Sempre estava. A chave ficava com o dono, e ele nunca a deixava no local. Ainda assim, alguém, ou alguma coisa, estava lá dentro. A loja permaneceu em silêncio. Os refrigeradores emitiram um estalo seco, e por um instante, Kotoutultik teve a nítida sensação de que o som da eletricidade se dissipava, deixando um vácuo opressor. Ele forçou uma risada nervosa e esfregou a nuca.
Talvez estivesse ouvindo coisas. O turno da noite fazia isso com a mente. A privação de sono, a iluminação pálida e artificial, a solidão. Mas então a batida veio de novo. 3 toques, exatos, insistentes. Seu coração martelava quando ele se levantou. Não devia se aproximar. Seu instinto gritava para ignorar, para se afastar. Mas algo o puxava para lá. Uma força invisível entre a curiosidade e o medo. Os corredores pareciam mais estreitos enquanto ele caminhava até os fundos. A prateleira de enlatados, o freezer com o vidro ligeiramente embaçado, o som abafado de seus próprios passos. Cada detalhe parecia mais nítido, mais real do que deveria. Ao parar diante da porta trancada, Colt hesitou. Tocou a maçaneta e sentiu um frio anormal subir pelo braço. Ele prendeu a respiração. E então, a porta se abriu sozinha. O cheiro que saiu de lá era indescritível. Mofo, ferrugem, algo mais denso, apodrecido. O ar parecia ter peso, impregnando seus pulmões como umidade pegajosa. Lá dentro, entre prateleiras cobertas de poeira e caixas esquecidas, algo se movia. Algo que sabia que Colt estava ali. O que quer que estivesse ali, ele não conseguia ver, mas podia sentir. Era uma presença quase palpável. Um peso que parecia se esticar, engolindo cada centímetro da sala escura. Seus olhos se ajustaram à pouca luz que entrava pelas frestas, mas nada parecia se mover à vista. No entanto, os sussurros começaram, baixos, quase inaudíveis, mas lá, como se estivessem saindo das próprias paredes. Colt deu um passo à frente, mais por instinto do que por desejo. Ele sabia que não deveria estar ali. A porta que acabará de abrir era mais do que uma simples passagem física. Era a linha tênue entre o mundo real e o desconhecido. E algo naquele espaço estava aguardando. Então ele viu, no canto da prateleira mais distante, algo que não deveria estar ali. Uma figura encolhida, de costas para ele. Seus cabelos estavam emaranhados, e a silhueta parecia se mover, não em um gesto de vida, mas como se estivesse distorcendo o espaço ao seu redor, contorcendo-se como uma sombra feita de carne. Colt sentiu a garganta fechar. O corpo, se é que podia chamar aquilo de corpo, estava coberto por roupas esfarrapadas, mas os olhos, aqueles olhos, vazios e negros, estavam voltados diretamente para ele. A figura não se moveu, mas Colt soubera que ela o estava observando. Foi então que ele percebeu a estante ao lado, repleta de objetos que nunca haviam estado ali antes. Pequenas figuras de porcelana, amuletos de aparência ancestral, pedras estranhas que pareciam emitir um brilho fraco e pulsante. Cada item parecia atraído para a figura, como se tudo ali fosse parte de algo maior, algo muito mais antigo. O ar se espessou, e a sensação de ser observado ficou esmagadora. A figura, ainda imóvel, começou a sussurrar palavras incompreensíveis, e uma sensação gelada percorreu a espinha de Colt. Ele queria sair, queria correr, mas suas pernas estavam como paralisadas, presas naquele lugar com um medo que não podia explicar. De repente, o som da porta se fechando atrás dele ecoou como um grito abafado. O som da porta se fechando foi como um estalo seco que reverberou na alma de Colt. O claustrofóbico clique da fechadura foi a sentença de seu confinamento. Ele girou rapidamente para a porta, mas não havia como abrir. A chave, como sempre, estava com o dono. O medo encheu sua garganta, mas ele não podia deixar a figura estranha de seus olhos. Não podia se desviar. Ela não havia se movido, mas os sussurros se intensificaram. As palavras agora eram mais nítidas, mais ininteligíveis. Era como se ele estivesse ouvindo uma língua esquecida, uma antiga prece que buscava algo, ou alguém. Um estremecimento percorreu seu corpo. Algo em seu peito pesava, como se a presença da figura estivesse puxando as correntes de sua alma para dentro daquele espaço escuro. Ele não conseguia mais respirar direito, como se o ar fosse espesso demais, como se o vácuo em torno de si estivesse apertando. Suas mãos estavam frias e suadas, as palmas tremendo enquanto ele tentava se afastar da prateleira. Ele queria correr, gritar, mas seus pés pareciam colados no chão, como se algo invisível o segurasse. Foi então que ele ouviu o barulho, um som arrastado, como de algo se arrastando pelas prateleiras.
Olhou para o canto, e a figura, que até então estava imóvel, começou a se mover. Devagar. Cada movimento parecia distorcer o ar ao seu redor, criando um vórtice de escuridão que tornava a sala ainda mais opressiva. Coatl não conseguia desviar o olhar. A criatura, ou o que quer que fosse, virou-se de maneira estranha, como se seu corpo não fosse feito para aqueles ângulos. Ela se levantou, seu contorno esguio e bizarro projetando uma sombra longa e tortuosa pelas prateleiras. A pele, ou o que restava dela, parecia se rasgar e se esticar, como se estivesse se desfazendo em tempo real. E os olhos estavam fixos nele, como se estivesse sendo analisado, estudado. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que algo estava acordando, algo muito mais antigo, que jamais deveria ser despertado. O que restava da criatura se aproximou, deslizando com movimentos tão rápidos quanto lentos, arrastando seu corpo deformado pelas sombras, com o som de algo frágil se quebrando. Ele queria gritar, mas sua voz se perdeu. O terror o dominava de uma forma visceral. A loja parecia ter se distorcido ao seu redor. As prateleiras, as paredes, o teto, tudo parecia dobrar e esticar, como se o espaço fosse maleável, uma prisão líquida de pesadelos. E então, em um instante, a figura se aproximou ainda mais. E ele sentiu algo gelado e pegajoso tocar sua pele. Foi quando, pela primeira vez, ele compreendeu. A loja não estava apenas guardando a escuridão. Ela estava alimentando-a. Algo sussurrou em seu ouvido, e o mundo pareceu desabar em um grito abafado que não era seu. O sussurro foi mais do que palavras. Foi uma sensação cortante, uma verdade cruel que se infiltra na mente, dissolvendo qualquer noção de lógica ou razão. O frio ao redor de Coatl aumentou, como se o espaço inteiro estivesse se expandindo para engoli-lo. E ele sentiu uma pressão crescente em sua cabeça. Algo estava tentando entrar, se infiltrar em sua mente, se alimentar do medo que ele agora não podia mais conter. O toque gelado que o havia tocado parecia se espalhar por sua pele, se enraizando em sua carne, como se algo invisível tivesse se fixado ali, algo que se alimentava do pânico em seus nervos. Ele não conseguia mais se mover. Suas mãos, que antes estavam tremendo, agora estavam rígidas, como se o gelo estivesse congelando suas articulações. A criatura, ou o que quer que fosse, estava ao seu redor, perto o suficiente para que ele sentisse seu hálito frio, insuportável, que parecia queimar sua pele. E os olhos, aqueles olhos negros, vazios, estavam mais próximos agora, observando-o com uma intensidade que parecia perfurar sua alma. Cada segundo que ele passava naquela sala tornava-se uma eternidade. Então, de repente, o ambiente ao seu redor mudou. A loja, com suas prateleiras enferrujadas e produtos esquecidos, desapareceu. O que restou foi uma escuridão profunda, sem fim, onde os gritos distantes e o eco da sua respiração eram tudo o que ele podia ouvir. Ele estava preso em algum lugar entre o real e o irreal, entre o vivo e o morto, e sabia que a figura não era mais apenas uma presença, mas algo que o havia reclamado, algo que agora fazia parte dele. A sensação de ser puxado para dentro da escuridão cresceu, como se um abismo sem fim estivesse se abrindo sob seus pés, e Coatl percebeu, com uma clareza aterradora, que a loja não era apenas um local físico. Ela era um portal, um lugar de passagem, onde os mortos e os vivos se encontravam e se fundiam. Onde o que deveria ter sido esquecido, o que deveria ter permanecido enterrado, agora voltava para consumir tudo. E foi nesse instante que ele ouviu a voz novamente, agora clara e retumbante, como um comando vindo de dentro de sua própria mente. Bem-vindo de volta. E tudo ao seu redor se apagou. Luciano não era um homem supersticioso. Acreditava na ciência, nas explicações lógicas, em tudo o que pudesse ser tocado, medido e compreendido. Por isso, ao aceitar o cargo de gerente de um supermercado em uma pequena cidade, ele não imaginava que aquele trabalho traria mais do que apenas a responsabilidade de gerenciar prateleiras e funcionários. A loja era simples, com um cheiro abafado de comida velha misturado com detergente e produtos químicos.
O tipo de lugar que ninguém pensa muito, mas que sempre tem algo estranho em seu interior. Luciano, com seus 30 e poucos anos, não se importava com isso. O lugar precisava de um gerente para organizar o caos. E ele seria esse homem. Em seu primeiro dia, ele foi apresentado à estrutura do supermercado. O estoque, vasto e sombrio, ficava em uma área afastada, escondida no subsolo do prédio. As escadas eram de madeira escura, rangendo como se estivessem reclamando de cada passo dado sobre elas. Era ali que os produtos excedentes eram armazenados. Uma área que, para ele, parecia apenas um lugar para evitar ser incomodado. Este aqui é o estoque antigo, explicou um funcionário, o mais velho da loja. Ninguém mais desce lá, mas é bom você dar uma olhada. Luciano acenou, sem muita atenção. Era mais uma tarefa para ser feita. Quando chegou ao fundo do corredor empoeirado, uma porta de ferro enferrujada chamou sua atenção. Estava um pouco aberta, como se convidasse alguém para entrar. Dentro, o cheiro era mais forte, um cheiro de coisa velha, de umidade, como se o tempo tivesse sido esquecido ali. O estoque estava desordenado, com caixas amontoadas e produtos de embalagens envelhecidas, seus rótulos parcialmente apagados pelo desgaste. Mas o que realmente causou estranheza a Luciano foi o fato de que, entre essas prateleiras e caixas, algo parecia estar fora do lugar. Havia uma sensação de vazio estranho, como se ele fosse observado, embora não houvesse ninguém ali. Esse não é um bom lugar para se ficar muito tempo, pensou, virando-se para sair. Mas então, o que poderia ser um amontoado de papéis se mexeu. Não por causa de um vento, mas como se tivesse sido tocado. Luciano parou. Sua respiração se acelerou. Ele não estava sozinho. Foi então que viu algo ainda mais bizarro. Na prateleira mais alta, em meio a uma pilha de latas e garrafas, um pequeno pacote de chá começou a se mover lentamente. A caixa deslizou para a borda da prateleira, como se fosse empurrada por mãos invisíveis, e então caiu com um estrondo no chão. Ele congelou. Tentou racionalizar, mas uma sensação gelada lhe percorreu a espinha. Sem querer, ele se viu observando o pacote de chá com uma atenção que ele não podia controlar. Deve ser o vento, murmurou para si mesmo. Mas então ele notou que os outros produtos começaram a se mover também. Latas, caixas de cereais, pacotes de macarrão, todos se mexiam lentamente, como se estivessem sendo rearranjados por uma força invisível. O som dos papéis roçando uns nos outros se intensificava, mas o ar estava paralisado, denso e sem movimento, como se tudo estivesse suspenso no tempo. Luciano não sabia o que fazer. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ele tentava se afastar, mas algo o fez parar. Um sussurro, baixo, como o som do vento através de uma fenda, parecia vir de dentro das paredes. Ele não conseguia identificar o que estava dizendo, mas as palavras não importavam. A sensação de medo, pura e primitiva, o invadiu com uma força avassaladora. E então, ele ouviu um estalo. Não foi o som de algo caindo, mas o som de algo se partindo. O pacote de chá, que estava no chão, agora estava aberto. O pó de chá espalhou-se pela superfície do concreto de maneira ordenada, formando uma espécie de círculo. Uma forma, pequena e indefinida, surgiu do centro do círculo. Luciano recuou, mas seus pés pareciam estar presos ao chão. Não conseguia mover-se. Suas mãos, agora suadas, estavam trêmulas. Ele estava preso ali, como se o ar tivesse se tornado uma substância pegajosa, impenetrável. E foi quando ele viu, do círculo de chá, algo se levantou. Não era uma figura definida, mas uma presença, como uma sombra, mas sem forma. Uma figura negra e borrada que parecia se esticar e contorcer, distorcendo-se com uma rapidez assustadora. Luciano tentou gritar, mas sua garganta estava seca. Ele não conseguia mais entender o que estava acontecendo. Só sabia que aquela presença estava se aproximando dele. De repente, o som das prateleiras sendo arrastadas invadiu o silêncio, e ele viu, de uma maneira quase insana, as prateleiras se curvando para frente, como se tivessem vida própria, se inclinando para atacá-lo. Ele correu para as escadas, mas uma das garrafas que estava na prateleira à sua direita foi arremessada em sua direção com uma força imensa. Luciano foi atingido no braço, sentindo o impacto forte,
e caiu, rolando até o fundo do corredor. Quando ele se levantou, ofegante, o som cessou. As garrafas e latas estavam novamente em seu lugar, como se nada tivesse acontecido. Apenas o eco de seus próprios batimentos cardíacos preenchia o silêncio. Ele estava começando a questionar sua sanidade. O que havia visto, o que havia tocado ali, de alguma forma, havia alterado algo dentro daquele supermercado. E agora, ele estava preso. Luciano respirava com dificuldade, os músculos tensos, o corpo ainda reagindo ao pânico que o invadira. Quando conseguiu se levantar, ele olhou para as prateleiras. O estoque estava em perfeito estado, como se nada tivesse acontecido. As garrafas e pacotes estavam no lugar certo, imóveis. Não havia sinal da presença que ele jurara ter visto, nem da sensação de terror que o havia paralisado. Ele esfregou o braço, onde a garrafa o atingira, mas a dor não passava. A pele parecia queimada, como se algo tivesse tocado sua carne de uma forma que não podia entender. Com a respiração ainda irregular, ele se afastou das escadas e voltou para o corredor escuro do estoque. A porta de ferro estava agora completamente fechada, como se jamais tivesse se aberto. Não pode ser real, pensava consigo. Era impossível. Ele estava cansado. Isso devia ser só estresse. Nada mais. Mas o frio em seu corpo não desaparecia, nem o peso na mente. Ele sentiu como se estivesse sendo observado, mas nada ao seu redor parecia ameaçador. Nenhuma sombra, nenhum movimento suspeito. Só o silêncio opressor do subterrâneo. Ele subiu as escadas novamente, sem saber o que fazer, mas algo em seu íntimo o impelia a voltar. Ele precisava entender. Não podia deixar para lá. Afinal, se algo de fato estivesse acontecendo ali, ele deveria ser capaz de controlá-lo, certo? Com uma sensação de relutância, Luciano desceu novamente para o subsolo, mais cauteloso desta vez. Ao chegar na porta, hesitou antes de empurrá-la. O som da fechadura rangendo soou como um aviso. O ar estava mais pesado, com um cheiro mais denso e doce, quase como se o tempo tivesse ficado preso ali. Ele foi direto para a prateleira onde o pacote de chá havia caído, e com um suspiro fundo, abaixou-se para verificar a área. O chão estava coberto de pó, mas nada estava fora do lugar. A sensação de que algo se movia nas sombras, porém, nunca foi embora. Cada movimento seu parecia amplificado pelo silêncio, como se o próprio ambiente o observasse, aguardando um erro. Então ele percebeu. Em uma das caixas de cereais, algo estava diferente. O pacote parecia mais gasto, mais velho, como se tivesse sido tocado por mãos invisíveis. Luciano o pegou hesitante. Quando abriu, o cheiro que exalou não era de cereal, mas de terra úmida, como se o pacote tivesse absorvido o odor de um cemitério. Ele engoliu em seco, os olhos fixos na embalagem. Havia algo riscado na lateral, algo difícil de ler. Ele forçou a visão, aproximando-se, até que finalmente conseguiu entender. Com letras tortas, quase ilegíveis, estava escrito: "Eles já sabem que você veio." Luciano soltou o pacote com um grito abafado, o papel caindo em suas mãos como se tivesse vida própria, como se tivesse lhe avisado algo. E então, o sussurro veio novamente, desta vez mais alto, mais claro, como se ecoasse por todo o ambiente. "Não era para você estar aqui." A voz, sibilante e áspera, parecia se formar a partir das paredes. Não era de uma pessoa, mas de algo muito mais antigo, algo que vivia no espaço entre os objetos, nas sombras do supermercado. Luciano se virou rapidamente, procurando por algo, por alguém. Mas estava sozinho. O pânico o atingiu com força. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas o medo se infiltrava em seu peito, apertando-o. Ele não tinha mais controle. O ar estava quente e pesado, e o cheiro do supermercado, que antes parecia tão familiar, agora parecia podre, como se estivesse apodrecendo à sua volta. Foi quando as prateleiras começaram a render. Luciano olhou para as prateleiras à sua esquerda. Uma garrafa de vidro, sua superfície riscada e embaçada, começou a tremer. Ela se ergueu da prateleira com uma força impossível, se movendo lentamente, girando como se estivesse sendo puxada por um fio invisível. De repente, ela foi lançada para o lado,
quebrando no chão com um estalo, mas o som foi abafado, como se o vidro tivesse se desintegrado antes de atingir o concreto. Luciano gritou, recuando. A sensação de estar sendo cercado, de estar sendo engolido por algo que ele não conseguia entender, o fez perder toda a racionalidade. Ele olhou ao redor. Naquele momento, percebeu que as latas e garrafas começaram a se mover. Não estavam mais apenas arrumadas nas prateleiras. Estavam se deslocando, se agrupando em direções diferentes, como se algo estivesse os controlando. Tudo parecia se mover com um propósito, como se estivesse reorganizando o supermercado para atender a um plano desconhecido. A porta do estoque, antes segura, se fechou com estrondo, trancando-o ali dentro. O som da tranca ecoou pela sala, e Luciano tentou forçar a porta, mas ela estava impenetrável. A sensação de claustrofobia o tomou de assalto. E ele não sabia se a porta estava realmente trancada ou se sua mente estava apenas colapsando sob a pressão do medo. E então, do fundo do corredor, ele viu uma figura, mas não era humana. Não totalmente. Ela se erguia da escuridão como uma sombra, uma forma que distorcia o ar ao seu redor. Era como uma amálgama de vários objetos, uma figura composta de produtos do supermercado, garrafas, pacotes, latas, que se fundiam e desmoronavam constantemente, criando algo monstruoso e imprevisível. E no centro dessa massa de objetos, uma expressão se formava, vagamente humana, mas deformada, com olhos vazios e uma boca aberta, como se estivesse pronta para devorar tudo o que estivesse ao seu alcance. A figura avançava lentamente, e a cada passo, os objetos ao seu redor se mexiam ainda mais rápido, como se o próprio supermercado estivesse se preparando para atacá-lo. Luciano não sabia o que fazer. Estava preso em um pesadelo, cercado pela própria loja que deveria gerenciar. Ele estava agora ciente de que o que quer que tivesse sido solto naquele momento não iria parar. E o pior de tudo, ele era a causa disso. Luciano não conseguia mais discernir o que era real e o que era parte da alucinação. O ar estava denso, pesado, e a figura que se erguia no final do corredor parecia crescer com cada batida de seu coração, como se o próprio medo a alimentasse, dando-lhe forma e substância. Ele tentou olhar para trás, para a porta trancada, mas nada mais parecia importar. Tudo o que ele queria era escapar daquele lugar, mas os produtos, os objetos ao seu redor, pareciam se mover com uma intenção própria. O supermercado estava vivo de uma maneira grotesca, distorcida. Ele podia ouvir o som dos pacotes e garrafas se arrastando pelas prateleiras, como se estivessem sussurrando algo que ele não podia entender, uma língua que não deveria existir, um murmúrio insano que crescia e se espalhava ao seu redor. Ele tentou correr, mas as prateleiras começaram a se mover em sua direção, bloqueando sua saída. Os corredores, antes conhecidos e familiares, agora pareciam se distorcer, se elongando como se fossem um pesadelo em movimento. Ele estava sendo engolido por aquela escuridão que se estendia de todos os lados, uma escuridão que parecia vir das profundezas da própria loja. O que diabos estava acontecendo? Ele pensou. Não podia ser real, não podia ser, mas a sensação era inegável. Cada passo que ele dava era acompanhado por um som pesado, arrastado, como se algo estivesse se aproximando de forma lenta e deliberada. E então, ele sentiu. Algo roçou sua pele. Não era o toque de uma mão humana, mas uma sensação fria e viscosa, como se o próprio ambiente tivesse se tornado um ser vivo e estivesse tocando. Ele gritou, impulsionado pelo terror, e tentou afastar-se daquilo, mas suas pernas não o obedeciam mais. Ele estava preso a uma força invisível, que o impedia de se mover com liberdade. Quando olhou para o corredor à sua frente, o que viu fez seu estômago revirar. As prateleiras estavam se movendo de forma ainda mais frenética, como se a loja estivesse se reorganizando para algo terrível. Pacotes de biscoitos começaram a se empilhar uns sobre os outros, até que formaram uma torre grotesca que se estendia até o teto. Latas de sopa rolavam no chão, se alinhando automaticamente, formando círculos ao redor de Luciano. Ele tentou gritar, mas sua voz era engolida pelo som do caos à sua volta. Era como se o supermercado estivesse reagindo à sua presença, se preparando para lhe infligir uma dor indescritível. E então ele viu as figuras novamente.
Não eram mais apenas sombras ou distorções no ar. Eram coisas reais. Seres compostos por produtos amaldiçoados, criaturas deformadas feitas de embalagens e produtos que nunca deveriam ter sido tocados. Uma garrafa de vidro com a forma de um braço humano. Uma lata de leite condensado com uma boca aberta, mostrando dentes afiados e irregulares. Luciano não sabia o que era pior: a dor física que ele sentia ao ser tocado por essas entidades ou o terror psicológico que corroía sua mente. Ele sabia que havia libertado algo. Mas o que? O que ele tinha feito para despertar aquela força? Ele virou-se rapidamente, mas então algo o paralisou. No centro do corredor, uma grande sombra tomou forma. Era uma figura imensa, formada de produtos que giravam e se fundiam, se tornando algo que ultrapassava os limites de sua compreensão. Ela parecia observá-lo, como se estivesse esperando por algo. Luciano sentiu como se fosse engolido por aquela presença. Seus músculos ficaram rígidos, seus olhos não podiam mais se mover, e sua mente começava a se despedaçar sob o peso de uma verdade que ele não queria aceitar. Aquela coisa, aquele ser, estava esperando ele. E então, a voz, sibilante e fria, ecoou em sua mente. Não mais um sussurro, mas uma declaração aterradora, como se a própria loja estivesse falando com ele. Você liberou a maldição. Agora, você é parte dela. Luciano tentou reagir, tentou gritar, mas as palavras não saíam. Ele estava congelado no lugar, seus olhos fixos naquela figura monstruosa. Ele não conseguia mais entender nada. O medo o havia dominado completamente, e ele sabia que estava à mercê daquela presença, da loja amaldiçoada que ele havia, sem querer, libertado. E foi nesse momento, quando a figura deu um passo à frente, que ele entendeu a verdadeira natureza da maldição. Não era uma maldição apenas sobre o supermercado, mas sobre todos os que passavam por lá, todos os que interagiam com seus produtos, aqueles que tocavam as prateleiras, aqueles que, de alguma forma, pertenciam àquele lugar. Luciano não estava mais sozinho. Ele nunca mais seria. A presença estava dentro dele, se espalhando por seus ossos, sua pele. Ele se tornará parte da loja, parte daquilo que a amaldiçoava. A última coisa que ele viu antes de sucumbir à escuridão que o rodeava foi o reflexo da sua própria imagem distorcida nas prateleiras, como se ele tivesse se tornado um produto na própria prateleira do inferno. E, em um último suspiro, ele entendeu que o supermercado nunca mais seria o mesmo. Nem ele. Luciano nunca mais foi encontrado. O supermercado, por sua vez, continuou operando, suas portas sempre abertas, atraindo clientes com a promessa de conveniência e preços baixos. Mas aqueles que se aventuravam em seu interior, especialmente na parte mais afastada, começavam a perceber algo estranho. Alguns produtos, que antes estavam calmamente nas prateleiras, pareciam diferentes. Moviam-se levemente, como se estivessem em uma dança invisível. Outros, mais insidiosos, pareciam sempre fora do lugar, como se procurassem algo, ou alguém. E então, com o tempo, rumores começaram a surgir. Pessoas falavam de uma sensação estranha quando desciam ao subsolo, uma sensação de que eram observadas, como se o próprio lugar estivesse vivo, respirando. A velha história sobre o gerente que desaparecera começou a ser contada. E logo todos sabiam. Quem fosse além da linha segura, quem tocasse os produtos de maneira errada, podia despertar algo muito pior do que simples maldições. Mas o mais perturbador de tudo era o silêncio. Porque, no fundo, todos sabiam, mesmo que não quisessem admitir, o supermercado, com seus corredores lotados e prateleiras abarrotadas, nunca mais seria um lugar seguro. Não para quem ousasse ir além do que estava visível. E assim, a maldição continuou a crescer, como uma sombra que nunca se dissipa. À medida que o tempo passava, os clientes entravam e saíam, inconscientes, mas a presença observadora, implacável, nunca mais se afastaria. A loja continuava a atrair os desavisados, e Luciano, agora perdido na escuridão do que havia se tornado, sabia disso. Ele não era mais um gerente. Ele era parte da história da loja. E a loja, agora, era o seu destino.
Para mais relatos assustadores como esse, siga o Caçador de Assombração. Deixe seu like e assista aos outros vídeos no canal. Bons sonhos, caçadores!